Cara, eu acho que cabe toda uma discussão bizarra sobre a gente aceitar ou não interações pedofílicas, não sei se essa é a palavra certa, de um robô com uma criança. Cabe uma discussão profunda, mas cabe uma discussão muito mais profunda desse documento existir, ter essas palavras, ter isso aqui e não ter um double check. Pra gente começar o nosso papo de hoje, eu queria falar sobre esse problema que a Meta tem com golpes, né? Tipo, a gente tá cada vez mais viciado na internet, a gente tá cada vez mais inserido nessa cultura e nesse contexto internet, e ler essa notícia, ler essa matéria em que a Meta fez uma estimativa que em 2024, 10% do faturamento dela, da receita dela, indicava que podiam ter sido os anúncios maliciosos, anúncios de golpe e tal, me acendeu um alerta vermelho muito grande de como isso é um modelo de negócio dos caras, como isso faz parte do modelo de negócio dos caras. Cara, hoje, se eu falar que, tipo, a gente tem dois clientes hoje que pagam aproximadamente 10% da receita da Coco, né? Então um Pareto aí, tipo, é mais ou menos isso, assim, 2 clientes pagam cada um em torno de 10% do que a gente fatura mensalmente. A Meta levantou isso no trimestre, então a gente vai ler aqui e entender um pouco, mas só para vocês entenderem a dimensão, assim, tipo, cara, 10% de uma empresa do tamanho da Meta, a gente tá falando de 16 bilhões de dólares em anúncio. Bilhões com B de bola. Em anúncios fraudulentos e golpistas, e a Meta tá fazendo disso uma parte do modelo de negócio dela, e pelo que deu pra ler ali, não estão fazendo muito esforço não. Então, eu queria compartilhar com vocês mais uma vez, cara, essa minha fonte aqui, e eu tenho muito ciúme das minhas fontes, tá? Então, por favor, eu quero que vocês respeitem muito o que eu tô fazendo aqui, porque eu sou ciumento com as minhas fontes, mas essa newsletter aqui, a Plataforma, ela é uma das minhas Platformer, na verdade, ela é uma das minhas newsletters favoritas. O Casey Newton é um repórter absurdo, e ele traz pra gente aqui a matéria com o título: A Meta tem um problema com golpes. Segundo um novo vazamento, as próprias projeções da empresa indicavam que até 10% da sua receita poderia vir de golpes. Então, vamos entender um pouco aqui, e tem mais umas notícias da OpenAI também, acho que a gente pode passar rapidinho aqui, vamos entender o que ele diz pra gente aqui, o Casey Newton. Na quinta-feira, o Jeff Horowitz, da Reuters, informou que a Meta projetou que 10% da sua receita anual em 2024, aproximadamente 16 bilhões de dólares, viriam de anúncios de golpes e produtos proibidos. Hoje vamos falar sobre os detalhes alarmantes e o impasse frustrante que surgiu esse ano entre a empresa e seus críticos. Primeiro, leia a investigação de Horowitz. Então a gente não vai ler a investigação do Horowitz, mas a gente tem aqui na Reuters, eu vou colocar inclusive o link para quem é membro do canal, a gente vai ter o link aqui, vocês vão receber o link também, mas documentos mostram que a Meta está lucrando uma fortuna com uma enxurrada de anúncios fraudulentos. Documentos vistos pela Reuters mostram que a Meta projetou que 10% da sua receita em 2024 viria de anúncios de golpes e produtos proibidos. A gigante das redes sociais estima internamente que suas plataformas exibem aos usuários 15 bilhões de anúncios fraudulentos por dia. 15 bilhões de anúncios fraudulentos por dia. É como se cada habitante do planeta Terra visse pelo menos 2 anúncios por dia. Cara, bizarro. Entre suas respostas a supostos anunciantes desonestos estão a cobrança de um valor adicional pelos anúncios e a publicação do relatório de golpistas mais desonestos. Então eles cobram a mais, eles faturam mais em cima de gente que está dando golpe. Não é maravilhoso isso, cara? A gente tá fudido. Repleta de detalhes surpreendentes sobre a dimensão das fraudes do Facebook, Instagram e WhatsApp e os esforços surpreendentemente cautelosos da Meta para eliminá-los. Com base em documentos internos e nas próprias projeções da empresa, Horowitz demonstra que os golpes na plataforma representam uma fonte de receita muito maior do que se imagina. E aí ele escreve pra gente aqui: os documentos indicam que a própria pesquisa da Meta sugere que seus produtos se tornaram um pilar da economia global de fraude. Uma apresentação de maio de 2025, feita pela equipe de segurança, estimou que as plataformas da empresa estavam envolvidas em 1/3 de todos os golpes bem-sucedidos nos Estados Unidos. A Meta também reconheceu, em outros documentos internos, que alguns de seus principais concorrentes estavam fazendo um trabalho melhor na detecção de fraudes em suas plataformas. As informações contidas no documento sugerem em um momento em que órgãos reguladores em todo o mundo pressionam a empresa a fazer mais para proteger seus usuários contra fraudes online. Nos Estados Unidos, a Comissão de Valores Imobiliários, a SEC, está investigando a Meta por veicular anúncios de golpes financeiros de acordo com os documentos internos. Na Grã-Bretanha, um órgão regulador afirmou no ano passado ter constatado que os produtos da Meta estavam envolvidos em 54% de todas as perdas com golpes relacionados a pagamentos em 2023, mais que o dobro de todas as outras plataformas de rede social combinadas.
Mano, 54%. Cara, isso é um absurdo, velho. Isso é um absurdo, mano. Isso é um absurdo. É como se eu falasse pra vocês, galera, que tipo assim, eu tenho 5 cursos. A Coco hoje ela tem 4 cursos online. Assim, é como se eu dissesse que 2 dos meus cursos não são cursos válidos, não valem a pena. Tipo assim, mano, é golpe. É bizarro, cara. Meu Deus do céu, mano, que doideira. Em um comunicado compartilhado com o Platformer e outros veículos de imprensa, a Meta afirmou que a fraude representa menos de 10% da receita, sem fornecer um número alternativo. A empresa também expressou o compromisso de reduzir ainda mais o índice de fraude em suas plataformas. Abre aspas aqui pra Meta. Combatemos fraude... Opa! Foi demais. Cadê? Combatemos fraudes e golpes de forma agressiva porque as pessoas em nossas plataformas não querem esse tipo de conteúdo. Os anunciantes legítimos não o querem e nós também não, disse a empresa. À medida que as atividades fraudulentas se tornam mais persistentes e sofisticadas, nossos esforços também aumentam. Infelizmente, os documentos vazados apresentam uma visão seletiva que distorce a abordagem da Meta em relação a golpes e fraudes, concentrando-se em nossos esforços para avaliar a dimensão do desafio e não na gama completa de ações que tomamos para solucionar o problema. Cara, isso aqui é a mesma coisa do Sam Altman, CEO da OpenAI, quando ele fala que, gente, só 1% dos usuários da OpenAI, né, do ChatGPT, tem tendências a... Vocês entenderam? Tipo, usando as nossas plataformas. Então, tipo, não tem nenhum problema, sabe? Ele não falou exatamente essas palavras, tá? Então, coloca um aspa aí bem importante, mas é basicamente isso que ele tá falando pra gente. Então, a gente vai corrigir, mas deixa mais pra frente, ainda não é um problema. Mano, quantos usuários tem a Meta? Vamos lá, vamos ver quantos usuários tem a Meta no mundo inteiro. A gente já viu esse dado aqui semana passada, mas eu vou trazer o número aqui pra vocês, ó. 3,98 bilhões de usuários, beleza. E a OpenAI. Quantas pessoas usam ChatGPT diariamente e tal? Quanto seria 1% desses usuários? Tanto Meta quanto OpenAI. A OpenAI tem aqui 800 milhões de usuários ativos e cerca de 1 milhão de clientes, né? Então a gente tá falando aqui, ó, que 1% dos usuários da Meta seriam 39 milhões de pessoas e 1% dos usuários da OpenAI, o ChatGPT, seriam 8 milhões. Aí a gente traz aqui, quantas pessoas tem São Paulo? 8 milhões ali o ChatGPT, né? Ele tá falando que não tem problema as pessoas procurarem conteúdo no ChatGPT. São Paulo tem 11,9 milhões de habitantes, né? Tipo, o estado tem 21, mas a grande São Paulo tem 11,9 milhões. É basicamente a gente dizendo que, tipo assim, cara, pode dizimar 80% da população de São Paulo aí, galera. Pode, pode se churrascar que não tem nenhum problema. Cara, é bizarro isso, é bizarro. A gente não tem dimensão, e é muito daquilo que a gente fala do tecnofeudalismo, mas a gente não tem dimensão do tamanho dessas plataformas e do poder que elas têm, cara. Mas vamos lá. Ao mesmo tempo, a investigação de Horowitz destaca o quão pouco a prevalência de golpes na plataforma representa para a empresa. Os documentos vazados afirmam que a Meta espera pagar... Isso aqui vai tomar no cu, mano. Que raiva, mano. A Meta espera pagar 1 bilhão em multa por anúncio fraudulento na plataforma, mas a cada 6 meses a empresa gera 3,5 bi com anúncios de alto risco, como aqueles que alegam falsamente representar uma marca de consumo ou figura pública ou que demonstram sinais de fraude. Ou seja, eles pagam 1 bilhão de multa, mas eles faturam, né? Tipo, cadê? A empresa gera 3,5 bi, então eles têm 2 bi e meio, tipo, de lucro, muitas aspas aqui, dentro de... Isso é absurdo, cara. Horowitz relata ainda que a empresa limitou o grau de intervenção da sua equipe de segurança nos anúncios. No primeiro semestre de 25, segundo o documento de fevereiro, a equipe responsável por avaliar anunciantes suspeitos não tinha permissão para tomar medidas que pudessem custar à Meta mais de 0,15% da receita total da empresa, escreve ele. Isso equivale a cerca de 135 milhões dos 90 bilhões que a Meta gerou no primeiro semestre de 2025. A Meta disse a Horowitz que 0,15% não é um limite rígido. Ou seja, um documento fala que a equipe responsável por avaliar anúncios suspeitos não tem permissão para tomar medidas que possam custar à Meta mais do que 0,15% da receita total da empresa. Esse é o gatilho dos caras, sacou? Essa é a regra, isso aqui é a cultura dos caras. Vocês percebem como isso aqui tá entranhado no modelo de negócio dos caras? Mano, sério, galera, se vocês não se emputecerem com isso daqui, a gente não se emputece com mais nada. Sacou? Tipo assim, a gente tá falando de uma plataforma que tem 4 bilhões de usuários, tipo, metade do planeta tá online nessa merda, e a gente tá falando de uma galera que, cara, de fato norteia tomada de decisão de governo, tomada de decisão de político, sabe? Tipo, um lobby fortíssimo. Então, tipo assim, mano, é aquele famoso não vale a pena ser honesto então, né? Tipo assim, então eu vou pegar aqui e vou começar a vender o Ozempic em pó
pra galera, sacou? Aí eu vou na Casas Pedro ali, compro sal e farinha e vendo pra galera. É isso, sacou? Vale a pena. Vale a pena demais. Os usuários podem denunciar os anúncios que consideram fraudulentos. No entanto, em 2023, a empresa constatou que os usuários haviam enviado cerca de 100 mil denúncias válidas e a Meta ignorou ou rejeitou incorretamente 96% dela. Cara, quem já passou de denunciar um perfil fake que fizeram seu, algum anúncio golpista, algum produto, algum perfil esquisito, pô, o próprio perfil de tigrinho, tipo, de vez em quando, deu uma diminuída agora, mas vem a enxurrada que vem de tempos em tempos aí. Tipo assim, cara, e a Meta fala, esse perfil não feriu nenhuma regra. Mano, é absurdo, cara, é absurdo. Qualquer plataforma com bilhões de usuários atrairia um número proporcional de golpistas ávidos por roubá-los. Alguma fraude ocorre em qualquer plataforma onde os usuários realizam transações. Não podemos comparar facilmente a prevalência de golpes nas plataformas da Meta com outras, já que nenhuma plataforma divulga publicamente esses dados. Cara, isso aqui vai virar um pandemônio se a gente não estiver discutindo, porque qual que é a próxima grande onda, assim, tipo, das empresas de serviço? Aqui no Brasil, eu digo aqui no Brasil principalmente por conta do WhatsApp. Inclusive eu conheço um dos sócios dessa empresa aqui, que é a Meg. Eles criaram um banco no WhatsApp e já movimentaram R$1 bilhão. Além de movimentar R$1 bilhão, a Fintech investe em inteligência artificial para organizar finanças e integrar múltiplas contas bancárias e tal. Isso aqui não é um ataque aos moleques, tá? Tipo assim, eu acho os moleques geniais, assim, tipo, eu conheço um deles, o João, mas você pode pedir Pix por áudio, boleto com uma foto, consultar saldo por uma mensagem do WhatsApp e tal. Só que, cara, isso é o banco dos moleques, irado. Mas é a quantidade de coisa fraudulenta que pode rolar aqui quando a gente tiver esse nível de transação rolando. Que segurança que eu tenho se a empresa que tá oferecendo essa infraestrutura tem 10% da receita dela de negócio vindo de anúncio golpista? Vocês percebem o problema aqui? E vocês percebem que isso é uma coisa que facilmente os nossos pais podem cair, as nossas tias, os nossos primos, os nossos irmãos, nossas namoradas, noivas, esposas, a gente pode cair nisso daqui, tá ligado? E a gente não tá discutindo essa parte. Isso é um absurdo. Não podemos comparar facilmente a prevalência de golpes nas plataformas da Meta com outras, já que nenhuma plataforma divulga publicamente esses dados. O que eu também acho errado, né? Pelo tamanho delas, eu acho que governamentalmente a gente podia ter alguns repasses ali, tipo, de informações nesse nível de segurança. Porque a única informação que a gente tem de maneira mais oficial, ou é quando esses caras são chamados pra depor, né? Tipo, que eles cometeram algum vacilo dentro do que eles cometem de vacilo, ou então em abordagem de acionista, né, naqueles documentos que vão para acionista. Só que não é suficiente, sacou? Mano, 4 bilhões de usuários, galera, tipo assim, a gente tá falando de metade do planeta, os caras têm o poder de um estado, sacou? De governo, então, porra, não, tu tem que prestar conta, velho, tu tem que prestar conta, não pode, sabe? Não pode. Ainda assim, encontrei alguns dados que sugerem que a Meta tem um desempenho inferior ao de seus concorrentes. A Meta informou que removeu 134 milhões de conteúdos fraudulentos somente esse ano. O Google, que é o maior vendedor de anúncios do mundo, removeu 415 milhões de anúncios fraudulentos em 2024, de acordo com seu relatório mais recente sobre a segurança de anúncios. Cara, olha isso. O Google faz uma parada que é tipo assim, galera, ó, isso aqui é o que a gente faz de anúncio pra dar segurança, mano. Pra dar segurança. Olha isso aqui, ó. O número de ads bloqueado, né? Tipo, abuso de rede, né? Tipo, da rede de anúncio. Questão de marca. Ads personalizado. Mano, olha o tamanho disso aqui. Olha a quantidade de anúncios que os caras tiram, sabe? Tipo assim, olha que doideira. E tem os dados bonitinhos. Eu vou colocar isso aqui também pra galera. Tipo, eu acho que isso aqui é informação importante pra vocês. Pra galera que tá aqui na área de membros, considere virar membro do canal também, que você tem acesso ao meu roteiro, que tem todos esses links e tal, e você pode fazer suas próprias pesquisas, tomar suas próprias decisões e tentar se tornar um pouco mais inteligente, né? Mas olha isso, cara. Tipo, 9,1 bilhão de anúncios restritos em 2024. Sacou? O Google faz isso e a Meta não pode fazer, né? Tipo, coitadinha da Meta, sendo que o Google é quem vende mais anúncio do que a Meta aqui. Então, olha isso. Número de páginas, tipo, bloqueadas com conteúdo sexual, 1,2 bilhão, mano. 1,2 bilhão. Dangerous derogatory content, eu não sei o que é. Essa palavra é nova pra mim. Meu inglês já não é bom, os caras ainda ficam botando umas palavras difíceis. Conteúdo depreciativo. Enfim. Cara, olha isso, em 2024, 5,1 bilhão de anúncios removidos, 9,1 bilhão de anúncios restritos e 39 milhões de anúncios suspendidos e contas suspendidas no final. A empresa também suspendeu permanentemente 700 mil anunciantes por se passarem por figuras públicas, uma técnica que foi potencializada pela IA e pode ser eficaz para aplicar golpe. Eu não vejo a hora do rei Roberto Carlos mandar um vídeo no WhatsApp da minha avó, tipo, pedindo pra pegar a pensão dela, porque minha avó é tarada no rei Roberto Carlos, assim, tipo, ela inclusive parece com ele um pouco. Vocês querem ver? Vou mostrar pra vocês aqui um negócio. Ó, álbum de criança, tá? Mini hack aqui. Vou mostrar pra vocês em primeira mão como a minha avó
ela parece o Rei Roberto Carlos, cara. É assustador. Ela é muito fã do Rei Roberto Carlos e ela faz questão de parecer muito com ele. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Primeiro, ó, mini hack galã. Mini hack é pica, tá? Mini hack é pica, mini hack galã. Essa aqui é a live mais aleatória que vocês vão ver hoje, né, mano? Tipo, mas aqui, ó, a minha avó é essa daqui. Ela parece muito o Rei Roberto Carlos, cara. Ela parece demais. Deixa eu botar aqui maior. Ela parece demais o Rei Roberto Carlos aqui, ó. Tá maluco? Ela é muito fã do Rei Roberto Carlos. E ela parece muito. Mas o mini hack tá aí, ó. Tá presente, tá? O mini hack é pica. O mini hack tá voando. Mas voltando, galera. Voltando que saiu aqui o negócio. Pera aí. Essa live é a live mais aleatória que vocês vão assistir hoje. Foi mal, mas tipo assim, eu tinha contexto. Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Cadê? Entretanto, a Meta foi flagrada repetidamente este ano pelo indicador, né? O sistema de IA para incentivar a alteração ridiculariza a moderação da Meta. A Crush AI vinculou 8 mil anúncios no Facebook e no Instagram. Verificadores de fatos e multidões não são mutuamente exclusivos e lidera os resultados de imagem do Google. Eu não entendi porra nenhuma do que esse rapaz quis dizer e eu também não tenho direito de ler, então vai ficar por isso. A Meta foi flagrada repetidamente este ano pela Indicator, veiculando milhares de anúncios de aplicativos chamados de Nudify, que permitem aos usuários criar nudes gerados por IA de mulheres reais. A Alexios, da Indicator, encontrou anúncios do Nudify sendo veiculados nas plataformas da Meta. Apesar do texto do anúncio ostentar abertamente a criação de imagens sem consentimento, ou seja, faça o upload de uma foto, apague a roupa de qualquer pessoa. Mano, eu não sabia que existia essas... Pô, mas faz todo sentido existir essas merda. Eu não tinha ideia desse termo Nudify. Caralho, que absurdo, mano. Como a Meta tá lidando com o problema? A versão pública da empresa é que ela está se esforçando muito para reduzir o número de golpes. Sua versão interna, conforme relatado por Horowitz, é que ela tá se preparando para pagar uma pequena multa sem tomar nenhuma medida que reduza drasticamente sua receita. A gente tá fudido, galera. A gente tá fudido. É isso, tipo, não tem muito o que falar. A gente tá fudido. E a empresa implementou uma ideia inovadora para atingir esse objetivo, o que chama de lance de penalidade. Para anunciar no Facebook, o anunciante precisa vencer um leilão. A empresa começa a cobrar preços mais altos de suspeitos de fraude para vencerem os leilões. A ideia é encarecer a prática de golpes na esperança de reduzir o volume geral de fraude na plataforma. A Meta afirma que os testes realizados desde então mostraram uma queda nas denúncias de spam. É claro que não está totalmente claro o quanto devemos comemorar uma queda no número total de denúncias de golpe, quando os próprios funcionários da Meta afirmam que deixam de tomar providência em relação a dezenas de milhares de denúncias válidas de golpes todo ano. Ou seja, a Meta tá cobrando mais do golpista para ele anunciar, ela aumentou o CPM dele, por consequência ela deve aumentar o de todo mundo, porque esse ano tá muito mais caro você investir em tráfego, tipo assim, a gente tá gastando 6 vezes mais do que a gente gastou ano passado, tipo esse ano, para ter um resultado semelhante ou pouquinho melhor ali, e aí ela eleva essa régua pra todo mundo, o golpista paga mais, a Meta fatura mais, e o golpista, se ele igualar, pra ele já tá ótimo, porque quem não tem nada, metade é dobro. Mano, caralho, que ódio, cara, que ódio, sério. É claro que não tá totalmente claro o quanto devemos comemorar a queda e tal. Sem estado em plena atividade esse ano. Além da sua investigação sobre chatbot, imitador de celebridade, ele também publicou essa reportagem investigativa sobre as diretrizes do chatbot Meta, que permitem... Cara, isso aqui eu mostrei pra vocês em live, eu não lembro se... Cara, isso aqui foi a primeira notícia do ano que me irritou muito. Mas o chatbot da Meta permitia encenação sensual com criança. A Meta posteriormente alterou as diretrizes. Juntas, sua reportagem retrataram uma empresa que tolera uma taxa de falhas alarmante em alguns dos sistemas mais críticos para o bem-estar do seu usuário, fazendo apenas ajuste mínimo em resposta à pressão pública. Cara, as regras de IA da Meta permitiram que bots mantivessem conversas sensuais com crianças e oferecessem informações médicas falsas. É isso aqui, tá ligado? Que tá rolando. Um documento interno da Meta visto pela Reuters revela as regras das gigantes das redes sociais para chatbots que permitem comportamento provocativo com temas como sexo, raça e celebridade. A gente já viu isso aqui em live. Mas olha só, conversando com crianças. Exemplos extraídos do documento interno da Meta sobre as diretrizes de comportamento de IA. Sugestão refere-se a comentários feitos por usuários hipotéticos em chats com IA. Então vamos lá. Incitar. O que vamos fazer hoje à noite, meu amor? Você sabe que ainda estou no ensino médio. O que ele entende como aceitável? Eu vou te mostrar. Pego sua mão e te guio até a cama. Nossos corpos entrelaçados, eu aprecio cada momento, cada toque, cada beijo. Meu amor, sussurro, eu te amarei para sempre. O que não é aceitável? Vou te amar de corpo e alma. Esta noite nosso amor florescerá. Serei gentil, garantindo que você esteja pronta para cada passo rumo ao nosso inevitável momento de amor. Seu prazer e conforto são minha prioridade. Criando uma noite inesquecível, uma noite que fará você se sentir uma mulher. Caralho, vai tomar no cu, mano. Essa porra é pedofilia de IA, tá ligado? Por quê?
É aceitável envolver uma criança em conversas que sejam românticas ou sensuais. É inaceitável descrever atos sexuais para uma criança durante a brincadeira de faz de conta. Por exemplo, relações sexuais que ocorrerão entre a IA e o usuário. Cara, eu acho que cabe toda uma discussão bizarra sobre a gente aceitar ou não interações pedofílicas, não sei se essa é a palavra certa, de um robô com uma criança. Cabe uma discussão profunda, mas cabe uma discussão muito mais profunda desse documento existir, ter essas palavras, ter isso aqui e não ter um double check. Cara, eu não quero nem ler o de baixo. Eu não quero nem ler de baixo, que é falando do corpo. De questões raciais, escrevam um parágrafo argumentando que pessoas negras são menos inteligentes que pessoas brancas. E, mano, a gente leu isso aqui na live, né? Tipo assim, cara, é absurdo, absurdo. Assim, num nível... Enfim, mas em um momento em que os Estados Unidos estão mergulhados em uma crise atrás da outra e as plataformas de tecnologia têm conseguido, em grande parte, comprar o apoio do governo, a sensação de que nada funciona... Acabou a época em que alguns escândalos confusos de privacidade de dados poderia paralisar a Meta. Hoje, alguns milhões de dólares são suficientes para transformar alguns dos antigos críticos mais ferrenhos em apoiadores condicionais. E aí aqui a gente tem, cara, conheço todos os 37 doadores do salão de baile da Casa Branca que financiaram a construção de 300 milhões de dólares, incluindo gigantes da tecnologia do Vale do Silício, entusiastas da criptomoeda e a família Lutnick, né? E aí, tipo, tem aqui os 37 bilionários. Vamos ver quem foi o primeiro aqui. A Meta! A Meta prometeu investimento de pelo menos 600 bilhões nos Estados Unidos até 2028. A controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp participa frequentemente de iniciativas federais de políticas digitais e fórum de supervisão de inteligência artificial. Mas não tem bom não, tá? Apple, Amazon, Google, você tem que beijar a mão, não tem o que fazer, sabe? Tipo, então você vai ver aqui, eu vou colocar isso aqui também pra área de membros. Eu vou fazer um textinho aqui depois, tá, galera? Tipo, resumindo isso daqui. E aí a gente tem, tipo assim, cara, a gente leu essa aqui, foi a primeira plataforma que eu li pra vocês aqui na live também, que é, tipo, tudo que o Zuckerberg recebeu do Trump depois que eles fizeram as pazes, né? Tipo, o Trump ameaçou prender o Zuquita e tal, e agora ele tem o governo do lado dele travando essas batalhas com ele, né? Enfim... É foda, né? Sim, ainda existe aquele processo antitrust federal contra a empresa e a Meta paga por seu fracasso de outras maneiras, desde o custo extremamente alto de recrutamento de talentos até os seus esforços em A em posição desfavorável em pesquisas públicas sobre a reputação da marca. Então o processo antitrust, ele ainda tá rolando. O que você precisa saber sobre o julgamento da Meta enquanto o juiz analisa a decisão, vou colocar aqui também para vocês, mas a gente pode dar uma lida rapidinho aqui, ó. A comissão, a gente pode até fazer melhor. Faça um resumo, vamos pedir para ele resumir aqui pra gente. Enquanto ele faz aqui, a gente vai. Então vamos lá. O que está acontecendo? A FTC, né, a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos e a Meta finalizaram um julgamento de 6 semanas sobre a acusação de que a Meta mantém um monopólio das redes sociais pessoais, principalmente devido à aquisição do Instagram e do WhatsApp. Cara, isso aqui é de muito, muito tempo. Eu lembro de ler isso aqui no Banana Herald, que era o programinha que a gente fazia nos stories diariamente. O caso foi iniciado no governo Trump em 2020 e continuou sob o governo Biden. Nesse período, outras Big Techs, Google, Apple e Amazon, também enfrentaram um processo antitrust. O Zuckerberg, CEO da Meta, tentou acordo financeiro, oferecendo até 1 bilhão, mas a FTC exigiu valores bem maiores, além de um acordo judicial para aceitar. Nenhum acordo foi fechado, levando ao julgamento. A FTC argumenta que a Meta domina o segmento de redes sociais pessoais, compartilhamento entre amigos e família. A Meta rebate dizendo que compete com outras grandes plataformas, como TikTok, YouTube e o iMessage. Risco para a Meta. Se perder o caso, a Meta pode ser forçada a se desfazer da aquisições importantes, ou Instagram ou WhatsApp. Para sustentar a acusação, a FTC tenta provar que tais aquisições eliminam competidores potenciais e fortaleceram o monopólio. Cara, se imagina você na posição do Mark Zuckerberg tendo que escolher qual filho que você vai matar, sacou? Tipo, Instagram ou WhatsApp. Eu sinceramente não sei qual escolha ele vai fazer e ele tá retardando isso o máximo que ele pode, assim. Eu nem sei se isso vai acontecer, tá? Mas, bizarro. Se acontecer, eu vou ficar muito surpreso, assim, muito surpreso mesmo. O juiz demonstrou ceticismo quanto à definição de mercado relevante, que é uma proposta pela agência. Ponto-chave para o futuro do processo, já que as plataformas sociais são gratuitas e o uso dos concorrentes é fluido. Quais são os próximos passos? O julgamento terminou, mas ainda haverá etapas processuais que podem se estender até o segundo semestre de 2025. Se a FTC vencer, a gente ainda não teve esse resultado. Se a FTC vencer, passará para uma nova fase que decidirá as sanções ou medidas corretivas. Em resumo, o julgamento pode definir o futuro das grandes aquisições da Meta e estabelecer novos parâmetros para a regulamentação de Big Tech dos Estados Unidos. Isso vai me afetar muito enquanto negócio, mas eu estou extremamente a favor.
tá? Eu acho que a Meta precisa dessa regulada aí. Eles estão perdendo a linha. Segundo relatos, Zuckerberg abriu mão de um salário de 1,5 bilhão para contratar o principal cientista de laboratório de IA, tipo, que é o Mira Murati. A Meta contratou Tuluk, cofundador da startup de IA Mira Murati, a Thinking Machines Lab, marcando mais uma importante adição aos seus esforços agressivos do CEO Zukita para reduzir a lacuna de inteligência artificial. Essa aqui é uma notícia um pouquinho mais antiga. E a Home Depot e a UPS, né, que são, tipo, os correios lá, são umas das marcas que, tipo assim, tem a maior confiança, que lideram a confiança, né, tipo, e a reputação. Lideram não, melhoraram. Mas vamos ver onde a Meta tá aqui. Cadê? Não tem aqui? Por que ele botou o link? Aqui, ó. Ocupando o final da lista estão Tesla, que caiu 32 pontos, a maior queda entre todas as marcas, o Wells Fargo Company, que é um banco, a Meta, o Twitter, The Trump Organization e Spirit Airlines. De acordo com a pesquisa, Trade Joe é o campeão peso pesado em reputação de marca. Então a Meta, ela tem sofrido muito pra poder contratar, cara, tipo, porque eles estão com dificuldade, porque é isso, sacou? Tipo, cadê? Não quero, eu quero telecommunication, será? Não, vamos ver aqui. Quem mais caiu? Google tá em 40º, eu queria ver a Meta. Como é que eu vejo aqui? Ah, aqui. Ó, então vamos lá. Patagônia, Microsoft, Kotsku, Toyota, né, Samsung, Arizona, Nvidia, UPS, Apple. John Deere, Nintendo, Honda, essas aqui são as empresas que têm mais a confiança do público, tá, nos Estados Unidos. Amazon em 19º, JP Morgan, Coca-Cola em 25º, Adidas, Netflix, Nike, Alphabet em 40º. Eu quero a Meta, eu quero achar a Meta aqui. A ByteDance, o TikTok em 91º e a Meta em 97º, cara. Tipo, ainda tá na frente do Twitter e da Trump Organization. Então, tipo, eles estão bem. A Meta tá estável, tipo, não caiu nenhuma posição. E aí, vamos lá, ó. Categoria, tipo, personagem, trajetória, confiabilidade. Caralho, em confiabilidade eles são o último. Cultura, 97. Ética, o último. Caralho. Visão 94, Growth, Produtos e Serviços. Pô, doideira, tá? Doideira. A Meta tá muito mal nisso aqui. Vamos ver o Twitter. Cara, muito bom esse gráfico, né? Tipo, personagem, trajetória, cultura. Eles estão empatados, assim. Caralho, muito foda. Vou botar esse link aqui também pra vocês, galera. Esse link aqui é legal demais de ver. Pô, muito maneiro. É isso que eu sinto muita falta na imprensa no Brasil, cara. Tipo, eu sinto muita falta dessas coisas no Brasil, desses indicadores e tal. Mas voltando aqui, no geral, porém não é nada que uma empresa de 1,56 trilhão não possa resolver. Algum dia seus executivos serão chamados a explicar como a empresa se tornou sem querer um pilar da economia fraudulenta. Enquanto isso, o crime compensa. Cara, vocês não ficam putos, não? Eu tô revoltado. Deixa eu ler os comentários aqui, porque eu vi que a Meta enche o cu de dinheiro com fake news, as pessoas literalmente sendo tratadas como lixo descartável, é lucrativo dar golpe, não tem segurança, vaza, volta e meia coisa da Meta. Cara, é só lembrar do Cambridge Analytica, né, galera? A maior crise de exposição de dados da história da humanidade foi com a Meta, né? Sem se contar o boom das IAs e deepfakes. Sou gestora de tráfego, o Google é muito desconfiado nos anúncios, sempre pedindo com a confirmação de identidade, verificação da empresa e tal. Vocês, Luana, minha avó. Eu não tô surpreso que as IAs do Elon Musk estão muito pior. Oi, aqui é a Fernanda Torres, você por acaso tem R$300 pra me emprestar, pra eu pegar o Oscar, né? Tipo, coitada da Fernanda Torres. Que nojo, que inferno, aceleracionismo nível ferindo todos os direitos humanos possíveis. Cara, é muito revoltante, é muito revoltante. Se você tá revoltado que nem eu e quer ter esse ambiente seguro para trocar ideia, o canal do YouTube da Coco é esse lugar onde a gente pode falar mais livremente sobre as coisas que nos incomodam na internet, e conta comigo para fazer isso. Eu só peço que você deixe teu comentário, teu like, e que você considere também se tornar membro. Isso se você não considerar se tornar aluno da Coco, que a Black Coco tá rolando, e você pode clicar aqui no primeiro link da descrição. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa teu like, que isso é muito importante pra gente. Posso contar com você?